aula aqui. Agora a gente vai estar falando sobre o conceito de juros abusivos. Você já ouviu falar sobre o que é o juro abusivo? Muitas pessoas até falam, eu estou sofrendo no meu empréstimo consignado porque estão me cobrando juro abusivo. Será realmente que estão te cobrando juro abusivo? Ou será que você apenas pegou um empréstimo em uma época em que a taxa de juros estava muito alta? Lembra que eu falei que o mercado financeiro é cíclico? Então, talvez se você foi lá no banco pegar um empréstimo onde a taxa de juros estava muito alta, aí você está pagando uma taxa de juros alta até hoje e você está aí pensando que está pagando juro abusivo, só que não. Então, assim, é importante você entender o conceito de juro abusivo, porque, sim, ele é muito aplicado aí no mercado financeiro pelos bancos, pelas financeiras, e é muito importante você ter conhecimento do que é o juro abusivo para você saber se você realmente foi vítima disso, tá? Então, eu vou compartilhar com você para a gente ler juntos aqui. O juro abusivo, eles são os juros com valores muito acima da média do mercado. Eles são lançados mensalmente no portal do Banco Central do Brasil, tá? Então, assim, todos os meses, lá no site do Banco Central do Brasil, eles lançam, as informações de qual é a taxa média que os bancos estão cobrando. E aí, esses bancos, eles precisam respeitar essa taxa média, tá? Mais para frente você vai entender um pouquinho do conceito do que é taxa de juros, taxa Selic, né? Então, assim, vai ficar mais claro para você. Mas eu preciso que você entenda que o juro abusivo é quando ele está muito acima dessa taxa média que os bancos estão cobrando, tá? Então, por isso, esse juro ele deve ser lançado em consideração à data em que o seu contrato foi celebrado, tá? A modalidade, que você firmou aí entre o banco e você como consumidor. Isso daqui é muito importante, porque lembra do mercado cíclico, né? A taxa sobe e desce o tempo todo. Então, assim, para aquela data que você fez o seu contrato, existia uma taxa média no mercado. Então, não adianta você olhar para a taxa de juros de hoje e você falar assim, nossa, em relação à minha taxa de juros que eu pago lá do meu contrato que eu fiz lá, sei lá, em 2010, e a taxa de juros que está sendo cobrado hoje, eu estou pagando juros muito alto. Nossa, as taxas de juros são bem menores. É porque essa taxa média de mercado, ela não é baseada com a data de hoje. Ela é baseada com a data que você adquiriu esse contrato. Então, se foi lá em 2010, se foi em 2000, se foi em 1990, é com essa data que você tem que se basear para identificar se você está sendo vítima ou não de juro abusivo, tá? Então, se você identificar que você foi vítima de juro abusivo, ou seja, que o juro que você paga hoje no seu contrato, ele está acima da taxa média de mercado em relação ao dia que você pegou o empréstimo, então você está sendo vítima, é abuso mesmo, abuso financeiro que os bancos e as financeiras costumam aplicar na vida dos clientes, dos consumidores, e isso é contra a lei, tá? Então, você pode solicitar uma revisão do seu contrato, você pode sim solicitar a correção dessa taxa de juros daí do seu contrato e aí conseguir sim negociar esses empréstimos consignados para obter desconto e redução no valor da sua dívida, tá? Então, assim, eu vou explicar mais ou menos como que vai funcionar esses juros abusivos, como é que você vai conseguir conferir tudo isso lá no módulo da parte prática, tá bom? Então, registra só o que é esse conceito, entende que ele não tem relação com a taxa de juros que está sendo cobrado na economia do país hoje, mas sim em relação à taxa de juros da economia do país lá no dia que você adquiriu o seu empréstimo, tá bom?